Podemos tomar os nossos assentos. Alô, amém. Glória a Deus, bom dia, igreja, tudo bem? Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Falai pelas montanhas, né, que Cristo já nasceu. Né? Que som, que música abençoada, né? O ritmo aqui dos músicos e a letra falando exatamente essa glória e essa graça, nos lembrando disso, que Ele veio. E é o que nós vamos ver também hoje aqui, a nossa continuação da carta de Paulo aos Romanos, a falar um pouco exatamente disso. Amém. Vamos novamente, então, como de costume, a leitura do texto, a oração e a exposição propriamente dita. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versos de 5 a 11. A palavra do Senhor diz assim: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã oramos aqui, Senhor, pedindo a Tua misericórdia mais uma vez, o Teu favor, que sempre nos acompanha, que está conosco, que não nos deixa, Senhor, mas mesmo assim, sabemos da Tua bondade e ela vem sobre nós, mas mesmo assim, estamos aqui, pedindo como aqueles que necessitam, Senhor, das Tuas imensas graças e favores, todos os dias, porque somos, Senhor, carecidos delas. Ajuda-nos nessa manhã com Teu Santo Espírito, ajuda o pregador, eu aqui nessa manhã, a pregar com fidelidade, Senhor, a Tua palavra verdadeira, e ajuda, Senhor, a cada um de nós aqui a receber essa santa palavra com santa reverência, com santo temor, para que ela seja vida em nossas vidas, que possamos vivê-la, sim, Senhor, em verdade, para louvor da Tua glória. Nós assim oramos, agradecidos e confiantes, em nome do Teu Filho Jesus Cristo amado. Amém. Amém.
Então, irmãos, nessa manhã, um aviso acho que não foi dado, né? Mas temos as folhinhas ali para as crianças, nós não teremos hoje o nosso CBD, ok? Então, se quiserem, podem pegar ali as folhinhas. Então, nessa manhã, damos continuidade ao texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, e o que vimos na introdução do capítulo 10? Eu fiz questão de não passar em branco pelo exemplo que Paulo nos dá em ser um homem, que nós vimos, um homem de oração, um homem transformado, de coração quebrantado, que se derrama diante do Deus em quem ele confia, e que é o único que pode converter corações. Paulo nos dá o exemplo de orar por pessoas que na prática, ele mesmo diz no capítulo 9, verso 29, ele diz que, e cita Isaías para definir isso, como Isaías disse, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, ter-nos-ia-nos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Falando aqui da semelhança tanto do fim destes, como dos meios que levaram a esse fim, né? O que havia naqueles que estavam em Sodoma e Gomorra. Então, esse homem orava com interesse de coração e com súplicas por pessoas que, em sua maioria, perseguiam sua vida, incitavam multidões contra eles, buscavam matá-lo, e o apóstolo nos dá aqui um exemplo de um coração que foi realmente arrasado pela graça, por aquilo que ele encontrou na estrada de Damasco, pela luz que ilumina as trevas do coração e que não melhora apenas um pouquinho o nosso temperamento, ou não faz com que nós deixemos de falar palavrões apenas. Não é isso que esse encontro, essa luz que ilumina faz. Ela faz muito mais. Ela transforma, é uma transformação que Deus opera, muda a forma de encarar o mundo, as ofensas, as nossas próprias fraquezas e as nossas próprias debilidades, a forma de encararmos o nosso próximo, a forma com que encaramos toda a vida, muda a nossa visão de mundo. Uma mudança do ser que opera e age à semelhança daquele ou do mesmo amor com que fomos amados. É uma transformação. Foi esse Paulo que encontramos no início do capítulo 9. Os irmãos lembram lá, quando ele também está pesaroso, extremamente contristado por causa por aquilo que ele vê dos seus irmãos na carne, compatriotas, indo para o inferno. E esse Paulo que nós encontramos ali no capítulo 9 e que encontramos no capítulo 10, iniciando o capítulo 10. E essas coisas estão expostas aqui, claras, para que observemos nossos próprios corações e a palavra confronte nosso coração. Esse é o objetivo. Nosso coração tão enganoso, como diz Jeremias, e desesperadamente corrupto. E em seguida, então, depois de focar nessa oração, nesse momento de Paulo, seguimos, no sermão anterior ainda, no sentido maior do texto, em que Paulo deixava claro o problema pelo qual ele orava e pela qual os judeus ou Israel perdeu o caminho. Paulo já havia deixado claro onde eles tropeçaram. Tropeçaram na pedra de tropeço e na pedra de escândalo, quando negaram o Messias que veio ao mundo. Paulo enxerga neles um zelo, mas um zelo ignorante, um zelo sem entendimento. Quando Paulo usa a expressão desconhecendo a justiça de Deus,
Ele não está querendo dizer que a verdade nunca esteve próxima. A verdade nunca tivesse sido propagada, proclamada, pregada no Antigo Testamento. Pelo contrário, todo o Antigo Testamento fala e aponta para Cristo, para a justiça pela fé. É isso. Mas de forma deliberada e de coração ardendo por si próprios, eles escolheram fazer a sua própria justiça, em vez de submeterem, de se curvarem, de se sujeitarem à justiça que vem de Deus. Perderam de vista que o propósito da lei é Cristo, como disse o verso 4, que o fundamento da lei é Cristo, que todos que procedem por meio da lei teriam que olhar para o que ela revelava do que aquilo que havia de vir. Não perceberam que o sacrifício de bodes, ovelhas e animais não poderia ser equiparado ao que Deus requer em seu caráter santo, imaculado. Que somente um perfeito poderia fazer perfeito sacrifício. Isso. Não perceberam que não deveriam mais procurar fazer uma justiça que já estava estabelecida. Eles só precisavam crer. Crer. Nada mais é necessário para a redenção, senão o Redentor. Falharam porque foram apenas zelosos. E se esforçaram, eram violentos em guardar os preceitos, mas esqueceram do Senhor dos preceitos. E quando o apóstolo Paulo continua no verso 5, ele coloca seus leitores novamente diante do quê? Das suas fraquezas, das suas incapacidades, diante da incapacidade também da lei e de suas ordenanças, serem plenamente cumpridas e obedecidas. Então, no verso 5, Paulo inicia essa porção falando assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Aqui Paulo está citando Levíticos 18:5, que diz: guardareis os meus estatutos e os meus juízos, pelos quais, observando-os, o homem viverá. Eu sou o Senhor. Ele está dizendo aqui que aqueles que quiseram viver, contrariamente do que parece, ele está querendo dizer que aqueles que querem viver, ou seja, ter vida, e vida plena, vida eterna, praticando qualquer coisa que, aqui no caso, era a lei, seria óbvia a sua ruína. Sim, é isso que ele quer dizer, porque quando Moisés declara essas palavras, ele está falando da exigência de perfeita obediência. É isso que ele está dizendo. Quando ele fala o que ele fala em Levítico, ele fala da perfeita obediência. Mas, como nós sabemos, existem muitas fraquezas por causa do pecado em nós. E fraquezas na lei, porque ela não podia fazer o que esses homens queriam que ela fizesse, que era recompensar com vida. Por causa da lei? Não. Não era por causa da lei propriamente dita. Por causa do homem. Por causa de nós. A lei, ela é boa, santa, justa, nós já vimos. Hebreus 10:1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Nunca, jamais. Por meio do mérito da prática, pudessem alcançar aquilo que jamais poderia ser comprado ou conquistado. E aqui mérito, se nós pensarmos em mérito, significado na nossa língua, né?
Diz assim, questão fundamental, mérito, num conjunto de fatos e provas que influenciam uma decisão judicial ou administrativa. Ou seja, eu quero juntar fatos e provas e quero apresentar. Senhor, eu fiz, está aqui, pronto. Agora o Senhor me deixa entrar. Tiago nos ensina em capítulo 2, verso 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E é isso. Num ponto, todo o resto fica inválido. A lei só podia fazer o quê? Nos matar. Matar. Porque ela é má? Não, Paulo já disse, a lei é boa. Boa, justa, santa. Ela nos mata não porque é ruim. É que nós não somos bons. Nós já falamos aqui dessa qualidade da lei, que é no capítulo 3, verso 20, que diz que o propósito da lei é revelar plenamente o pecado. Plenamente. Porque como escreve o apóstolo João, a transgressão da lei é pecado. Transgredir a lei é pecado. Quando transgredimos aquilo que o Senhor deseja, ou deseja não, ordena, manda, sua vontade, seus desígnios, decretos, propósitos, oráculos, tudo isso quer dizer sua vontade plena e soberana. Quando transgredimos essa lei, incorremos em pecado. E ela só nos mata porque não podemos fazer tudo que a lei manda, ordena. A lei é como um tutor que nos conduz a quem deve nos conduzir, a Cristo. Gálatas, capítulo 3, 24, diz isso, que ela foi como um aio, um condutor, para nos levar à luz que realmente ilumina e que dissipa as trevas. E o que é isso tudo se aplica a nós? Pensemos assim, se nós achamos que de alguma forma fomos bonzinhos com nosso cotidiano, né? Vamos pensar assim, se de alguma forma nós somos bonzinhos minimamente com nossas esposas, com nossos vizinhos, se você fez algum bem mais elevado que nem o bom samaritano faria, e pensou que você estava melhor com Deus essa semana, que talvez você realmente não é como aquele colega seu que só pensa em coisas ruins, só faz brigar, não tem misericórdia com ninguém, talvez você não seja parecido com aquele seu chefe, de você dar graças a Deus por isso. Se você pensa que Deus vai te aceitar mais ou menos, em vista do que você faz ou deixou de fazer, então essa palavra, ela vem contra você, nessa manhã. A nossa, sua, minha salvação nunca está em perspectiva daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Mas recorrentemente nós falamos dessa forma, né? Eu acho que eu não estou preparado hoje ainda para ir para o céu. Hoje, essa semana, eu realmente acho que Deus não me levaria ao seu santo lugar, porque eu não estou no meu melhor momento. Não é assim? Nós temos que olhar, por exemplo, para Lucas 18, 9, quando vemos o publicano e o fariseu. Os irmãos lembram desse célebre texto? Só quero comentar, mas aqueles que chegam para fazer algo fantástico, que é orar. Orar. Os dois chegam com esse propósito de orar. Mas nós lembramos que aquele que dizia, Senhor, eu faço isso, isso e isso, não sou como aquele. E aquele que ele apontava era o publicano, que estava em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lembram-se disso? Sê propício a mim. Não levantava os olhos aos céus. Tamanha era a vergonha que esse homem sentia do pecado que ele sabia que estava nele.
E Cristo diz, aquele foi justificado, aquele subiu justificado, outro não. A lei então age como um espelho, expondo nossas falhas e nossa total dependência da graça soberana e maravilhosa e graciosa, bondosa, generosa de Deus, como é o caráter desse Deus Santo que nos alcançou. Total dependência. Romanos 7, como já vimos esse texto lá atrás, versículos 7 e 8, que diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então a lei é boa. Ela expõe, lança luz. E a luz pode nos cegar, nos atrapalhar. Gálatas 3, 10 a 11 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente, e olha que a palavra diz, é evidente, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, e aqui, grande e célebre frase, que atravessa os tempos e nos encontra de novo aqui, alcançou Lutero, e vem nos alcançar hoje, porque o justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Em Hebreus ele vai dizer, se ele se recusar, se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. E ao citar Moisés, Paulo mostra a função pedagógica então da lei, instrutiva. Ela evidencia que nenhum esforço humano pode alcançar a vida eterna. A salvação só é possível por meio da justiça de Cristo e imputada a nós pela fé. Dada a nós, Ele recebe pecado, a punição dos pecados, e Ele nos dá justiça. A vida que Ele viveu, santa, o seu próprio caráter, Ele nos concede. Romanos 8, verso 3, também já visto, diz assim: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma, não por ela mesma, mas pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Isso fez Deus. Era impossível a lei. É impossível aquilo que queremos fazer. Qualquer coisa. Então, seguindo o pensamento de Paulo, o que diz o verso 6 em diante, seguindo esse pensamento? Ele diz, 6, 7, 8, vamos ler aqui. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo faz aqui alusão a Deuteronômio, capítulo 30, versos 12 ao 14, que diz: não está nos céus para que digas, quem subirá por nós aos céus, que nola traga e nola faça ouvir, para que a cumpramos? Nem está além do mar para que digas, quem passará por nós além do mar, que nola traga e nola faça ouvir, para que a cumpramos? Então aqui, quando ele diz isso, ele diz, não perguntes em teu coração quem subirá aos céus. Isso para trazer Cristo do alto, ou do alto a Cristo. Aqui ele expressa, isso é a expressão da incredulidade. Não diga essa incredulidade. É a incredulidade daqueles que pensam que, como se Cristo não tivesse vindo, como se o Messias ainda não tivesse posto os pés na terra. Vindo e vivido o que viveu, e morrido como morreu, o Deus encarnado já veio. E é isso que Paulo está dizendo, não diga no teu coração essas coisas insensatas, infundadas, incrédulas. Ele veio.
João 6,38 começa dizendo assim: porque eu desci do céu. É fato que ele esteve, nós sabemos disso, mas aqueles não. E esses que estão ali fora também duvidam dessas verdades. E essa forma de falar de Paulo dá ênfase ao que nós vemos desse acesso glorioso à justiça pela fé. Justiça não por nada, nem por ninguém, além da fé. Fé. E Paulo vai repetir essas coisas, irmãos, porque ele diz que é segurança para nós. Paulo repete, nós vemos Romanos, nós já falamos várias vezes desse assunto de formas diferentes. Ele traz ênfases diferentes, mas ele quer deixar todo dia claro aos corações dos seus leitores e ouvintes que é a justiça pela fé. Quando eu creio que aquele que morreu na cruz morreu pelos meus pecados. Os meus pecados. As minhas misérias. As minhas desgraças. E quando eu vejo isso, eu me transformo em alguém bem-aventurado e feliz. Bem-aventurados os que creem. Cristo já veio. Não há esforço extraordinário necessário, pois Cristo já desceu do céu. No sermão anterior nós vimos: não há esforço necessário para mais nada, porque Cristo é o fim da lei. Por outro lado, quando diz quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, expressa também a incredulidade, só que aqui da ressurreição. Vejam, da ressurreição. Porque se o Messias não veio, ou como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 14, ele diz assim, deixa bem claro isso, 1 Coríntios 15, verso 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. O que ele está dizendo? Se ele não ressuscitou, é inútil crer no que você e eu cremos. Se ele não veio, é inútil a nossa pregação e a nossa fé. Então, a justiça decorrente da fé vai dizer: ele veio e ressuscitou dos mortos. Já nos foi dado tudo. Ele veio e nos ensinou, subiu e deixou o Consolador, o Espírito de Cristo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A justiça está perto de nós, proclamada no Evangelho. O chamado é simplesmente para crer. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 a 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E é essa fé que ele vai, no verso 14, dizer que temos que crer, porque senão a nossa fé, a nossa pregação é vã. Somente quando somos colocados, ou colocamos, somente quando nós colocamos tudo nas mãos de quem já tem tudo. Nas mãos de quem tudo já está, então descansaremos nessa vida. Só quando fazemos isso, irmãos. Só quando fazemos isso, só quando sabemos qual é o braço que sustenta a nossa vida, que segura o nosso ser, qual é o tamanho, o comprimento, a largura, a profundidade daquele que sustenta a nossa salvação. Então, quando nós entendemos essas coisas, quando nós entregamos aquilo que já está entregue nas mãos dele, então entenderemos o que Paulo afirmou lá atrás, que talvez nós não tenhamos entendido. Em Romanos 37 e 39, dentre tudo daquele texto do 31 ao 39, lembremos o que ele diz, ele exulta: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Nada. Só quando nós reconhecemos a nossa total dependência, por meio da fé, para alcançar aquele que nos alcançou, então exultamos e sabemos que nada que aconteça conosco, ou que vivemos, pode nos tirar desse caminho. Pois como Paulo acaba de afirmar no verso 4, de novo, é o fim da busca inútil. Cristo é o fim da lei, é o fim da busca inútil. Cristo veio e Ele nos carregará, e o bom pastor nos conduzirá e conduz. Ele nos dará, e já deu, água para beber. Essa água que nunca mais teremos sede. O bom pastor nos levará a pastos verdejantes. O bom pastor nos conduzirá pelo caminho. Porque cremos nele, sustentados pelo braço dele. Paulo afirma que aquilo que precisamos não está longe, mas perto. Não está no alto ou no fundo da terra para que tenhamos que buscar ou ir lá. Está aqui. A palavra está perto de ti. Sim. Não há desculpas, irmãos. Não há desculpas. O apóstolo nos diz exatamente onde essa palavra deve estar e de onde deve proceder. Ele fala esses detalhes, que ela está perto de nós e diz, na tua boca e no teu coração. E quanto ao conteúdo, ele também diz, isto é a palavra da fé que pregamos. É essa fé que pregamos, que Cristo veio, desceu, Feliz Natal para nós. Glória a Deus que Ele nasceu, um Filho se vos deu, em carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? É essa fé que pregamos. E que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, não ficou morto, não está enterrado, ressuscitou, não está na tumba. É essa fé que pregamos. E por isso que ele continua nos dizendo, no verso 9, ele diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e, de novo ele usa aqui, em teu coração, creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo está desdobrando aqui a verdade que ele evidenciou nesses últimos versículos, 6 ao 8, de que não podemos duvidar em nosso coração. O que é o coração? Paulo fala insistentemente aqui do coração, evidenciando o coração como o cerne, o lugar de tomada das decisões do homem. Aquele lugar que, como disse Jesus em Mateus 6:21, ele diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí está também, quem? O teu coração. Ou onde está o teu coração, também está o teu tesouro. Aquilo que toma nosso íntimo, o nosso interior, é o que comanda a nossa vida, a nossa alma, a forma como enxergamos o mundo, as coisas, as pessoas, de novo, as ofensas, as alegrias, é aquele lugar. O coração não é aqui o órgão do corpo. Aqui no verso 9 a 10, o coração que Paulo, ou que o apóstolo se refere, é o lugar esse mais profundo do ser. O lugar que Deus lança luz, para que todo o nosso corpo seja luz. E assim como o coração humano, de carne, ele bombeia a vida pelo corpo, por meio do sangue, assim o coração da alma bombeia a luz, ou no meio das trevas, faz com que o corpo seja luz, ou também que ele seja trevas, dependendo do que está lá no profundo desse ser. Como vimos em Ezequiel 36,
Deus diz: e eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. É o coração que Ele muda, para que possamos mudar a direção dos nossos maus caminhos. Para olharmos para as nossas mazelas e nossos pecados e termos, como Ele diz lá, nojo, tereis nojo. É o coração que Ele muda. Paulo está dizendo que é nesse lugar mais profundo da alma que cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou que Deus, por o Espírito Santo de Deus, ressuscitou Cristo dentre os mortos, então cremos para a justiça e para a justificação. John Murray destaca que a confissão e a crença aqui são inseparáveis. Confessar Cristo como Senhor é reconhecer sua soberania absoluta e a divindade. Reconhecer que Ele veio, morreu e ressuscitou é uma expressão última da nossa fé. O fato é que também podemos dizer que concordamos com algo intelectualmente, sem que isso nunca chegue lá, naquele lugar, no coração, no mais profundo do ser. E aqui é o que a boca faz. Ela confessa aquilo que o coração já abraçou. Confessa aquele a quem o coração já se inclinou, se submeteu. Confessa aquele a quem o coração ele se colocou de joelhos. De joelho no chão. Nós confessamos aquilo a quem, ou aquele a quem nós já nos rendemos. Filipenses capítulo 2, versos 11, confirma, ele diz assim: e toda língua confesse, célebre versículo, que ele possa estar não só na geladeira, né? Mas nas nossas mentes e corações. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A crença na ressurreição era fundamental, porque a ressurreição é o selo da obra redentora de Cristo. Por quê? Porque nela temos a justificação. Somos justificados, tornados justos por meio daquele mérito não nosso, mérito de Cristo. Romanos 4, versos 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Olhem como a ressurreição é fundamental, porque ela trata daquilo que se achegou a nós, para que pudéssemos então nos achegar diante de Deus. E assim a salvação envolve tanto uma resposta interior de fé, quanto uma declaração pública de lealdade a Cristo. F.F. Bruce enfatiza que o fato de crer e confessar reflete uma resposta completa do ser humano à graça divina. Ele fala também que o coração e a boca representam a totalidade da pessoa. A fé autêntica, ou a fé que autentica o ser, o coração, que é interna, ela sempre se manifesta externamente. E essa fé tem que gerar frutos. Ela tem que sair das profundezas da alma e se expressar em nossa vida comum. Paulo chama a nossa atenção que a primeira coisa que o coração regenerado faz é confessar. Confessar. Com a nossa boca confessamos e publicamos ao mundo que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. É essa verdade que nos acompanha e que deve nos acompanhar, irmãos. É essa verdade que deve penetrar no nosso ser. Até o fim da nossa vida deve estar conosco. Até o fim desses dias. Essa mensagem vai ser mais clara, ou vai ser evidente na consumação dos tempos, mas até lá, estamos pela fé em esperança, que estaremos com o Pai, com Cristo, estaremos seguros. E o que tudo isso até agora fala para nós? O que diz? O que essas palavras de Paulo nos ajudam? Nós não podemos esquecer que quando somos
tomados por esta profundidade da alma, nossa vida é totalmente transformada. Não há como Deus trocar um coração pelo outro e tudo ficar igual. Sabe aquela ira que você tinha com a pessoa que você considerava talvez burra e ignorante? Sabe aquela pessoa que te deixa... Agora você tem compaixão. Compaixão. Confessar transcende tudo em nosso ser. Tudo. Sabe aquele ressentimento, aquela mágoa que tomou conta da sua vida, essa mágoa que domina, que dorme com você, que acorda com você? Agora você se pergunta, como eu pude pensar dessa forma? Como eu pude me magoar desse jeito? E abandona tudo. Abandona. Sabe aquela fraqueza de uma pessoa que você ama, que você tem estima, aquelas expectativas frustradas e que frustram, e que pode levar ou nos levar para a depressão e angústia? Acabou. O coração confessa e crê e se entrega e muda o caminho. Ele enxerga de outra forma. Confessar é abrir mão de você em prol de alguém. Confessar é abrir mão de você para dar lugar ao caráter humilde e manso de Cristo. Dar lugar à vontade de Cristo em nós. A vontade do Espírito, lembra de capítulo 8? Aqueles que são guiados pelo Espírito e se deixam guiar pelo Espírito. Quando um dia você abriu a boca para confessar, esse coração já estava vendo o mundo, os sentimentos, as pessoas com olhos de viajante. Vendo o mundo e as coisas com os olhos de um peregrino, de um súdito de um reino que não é desse mundo. Tudo muda. E tem que mudar. Tem que mudar, irmãos. Se nós continuamos só com o temperamento mais brando, como falei, e nos abstemos de falar ou fazer algumas coisas, isso não é mudança. Um dia você estava caminhando para as trevas e se sentia confortável com aquilo. Sim, você tem que admitir, você se sentia confortável com aquilo. No outro dia, você se virou. Você converteu seus caminhos para um caminho de luz. E essa luz pode incomodar, ela pode ofuscar a sua vista, mas você sabe que é esse o caminho, aparentemente desconfortável, que você vai trilhar, custe o que custar. Tudo muda. Até mesmo o caminho difícil, para você agora ele faz sentido. Tudo tem que mudar. E se não mudou, irmãos, temos que repensar. Verso 11, diz assim, Paulo continua e terminando essa porção, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Paulo traz aqui, como sempre, Paulo se agarra às Escrituras para suportar toda a sua argumentação, clara e objetiva. Ele tem um propósito e ele está explicando aqui. Isaías 28:16, eis que ponho por fundamento em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não terá pressa. Aqui é a forma de expressão que nós vamos ver aqui, ou vergonha. Em 1 Pedro ele usa essa palavra. E por fim, Paulo faz essa forma, né, de expressão, não será confundido. Aqui enfatiza essa promessa, inclusive e abrangente, né? Essa palavra é meio ruim hoje, né? Hoje em dia, mas inclusive e abrangente, mas todo aquele, ele diz, todo aquele
Todo aquele, significa que ninguém é excluído da salvação se depositar sua fé em Cristo. Se depositar sua fé em Cristo. Pedro afirma em 1 Pedro, então, agora 2,6, por isto, está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será, Pedro diz, de modo nenhum, envergonhado. Quem nela crê, não será de modo nenhum envergonhado. Essa promessa não é apenas de inclusão, mas de segurança. R.C. Sproul diz assim, aqueles que confiam em Cristo podem descansar na certeza de que não serão envergonhados, pois estão firmados na rocha eterna. João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aquele que crê não será confundido. Não estará mais à mercê do próprio coração mau, mas agora transformado na mente e na totalidade do ser. Confessa a vida, confessa o pão da vida para a vida, confessa a água da vida que sacia a sede eternamente, confessa a eternidade. Confessa a comunhão com os filhos de Deus, confessa a terra vindoura, confessa a Deus como Pai, como Deus e Senhor eternamente. Confessa. Confessa, irmãos. Engraçado, Paulo não está fazendo aqui ele não está se contradizendo, né? No 9 ele diz assim, Deus faz tudo, irmãos, Ele escolheu, né? E agora ele diz, quem crê será salvo, né? Quem confessar, quem crê no coração, é óbvio, porque é assim que é, assim que Deus deixa, assim que a nossa vontade tem que fazer, acontecer. Nós temos que crer, nós temos que falar, professar. Ele nunca vai nos obrigar a isso, Ele vai mudar o coração, mostrar diante da luz o que eu não via. E então agora, eu quero, deliberadamente eu quero, e confesso essa verdade, que Ele é Senhor, que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso não é irrelevante para aqueles que são cristãos. Para nós, não, é isso que tem que fazer com que nós acordemos pela manhã. A verdade de que Cristo nos sustenta, e se Ele não sustentar, eu não me levantaria, eu não respiraria, eu não estaria aqui. Que são as exortações, encorajamentos para a vida cristã nesse texto que vimos hoje? Evitar confiar em méritos pessoais como base para aceitação por Deus. Também lembrar que a transformação interior deve ser evidente em atitudes externas. Tiago é muito claro quanto a isso. Reconhecer que a salvação é exclusivamente pela graça mediante a fé. E por fim, buscar constantemente viver em submissão à palavra de Deus, com humildade e gratidão. E se nesta manhã existe alguém, de alguma forma, que ainda não confessou, que às vezes estava só no confessar com a boca, mas o coração ainda não tinha sido atingido pela luz, que ainda não creu nessas verdades, eu convido você hoje a pedir a Deus que mostre essas coisas que estão no profundo do coração e esclareça. Lance luz para que possa ver e entender que você está debaixo da ira de Deus, e que para escapar desse implacável perseguidor que é Deus, porque Ele persegue aqueles que zombam dEle, aqueles que o ignoram, aqueles que pecam contra a sua palavra, Ele vem com ira, somente para escapar dessa ira, crendo no Filho, que morreu na cruz do Calvário, para pagar os pecados que você faz e fará, para que você possa se aproximar do trono da graça e ser alvo, não da ira agora, do amor de Deus, pela fé em Cristo. Amém? Amém. Vamos orar.
Senhor nosso e Deus nosso, nessa manhã fomos expostos à Tua palavra santa, Senhor, que fala ao nosso coração, que entra, perscruta o mais profundo do ser e da alma. Senhor, leva-nos ao entendimento da Tua vontade. Leva-nos, Senhor, realmente a compreender a grandeza daquele que nos encontrou no caminho. Leva-nos a entender a luz que sobre nós veio, Senhor, de forma plena e absoluta. Mostra-nos o nosso pecado, Senhor, e que nós tenhamos realmente nojo dele, para que olhando para a Tua luz tenhamos esperança e graça, para que olhando para a Tua glória, Senhor, ó Deus, possamos descansar, para que crendo no Filho amado, no qual Tu te compras, Senhor, possamos nos aproximar do trono das Tuas misericórdias e ficarmos lá. Ajuda-nos nas nossas incontáveis fraquezas, nas nossas incontáveis, Senhor, dificuldades, e nos achega a oração, a palavra, Senhor, com reverência, com humildade, buscando-Te, Senhor, como um necessitado e carecido, para que o Teu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Nós assim oramos aqui nessa manhã, agradecidos e confiantes, em nome e através do nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.